Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma Acorda Brasil Responde. Minhas redes sociais estão passando na tela, você pode mandar perguntas em formato de vídeo, áudio, texto, enfim, o que você quiser, e a gente vai respondendo na medida do possível. Hoje eu quero responder uma pergunta que foi enviada através de um comentário, aliás, não é nem pergunta, eu quero comentar um pouquinho sobre algo que escreveram no canal, e é isso aí, olha só, foi o nosso amigo Tungido Victor, ele diz o seguinte: entenda bem, a intervenção só acontecerá se o povo sair às ruas dizendo em alto e bom som o artigo 1º da Constituição, que é a seguinte frase: todo poder emana do povo. Se o povo brasileiro sair para as ruas dizendo apenas essa frase sem parar, de manhã, de tarde, de noite, ele continua, não vou continuar porque eu quero focar apenas nisso que ele está escrevendo aí no comecinho, o artigo 1º. Porque é o seguinte, amigo Tungido, o seu comentário está incompleto. Não é isso exatamente que diz o artigo 1º. Deixa eu colocar aqui a Constituição Federal na tela e vamos ler o artigo 1º, que diz o seguinte: artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. E aí o parágrafo único, que é esse que você está se referindo, diz o seguinte: todo poder emana do povo, vírgula, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Ao parar a sua leitura exatamente depois que diz todo poder emana do povo e não continuar onde a Constituição diz como é que esse poder deve ser exercido, ou seja, deve acontecer, eu prefiro crer que você fez isso de forma mal informada ou inocente, que não houve uma decisão, uma deliberada, né, de agir de má fé, porque a Constituição não diz exatamente o que você diz no seu comentário, amigo. Você não pode simplesmente parar de ler onde você quer. Leia todo o parágrafo. E o parágrafo diz que o poder, sim, é do povo, mas que é exercido de duas formas. Primeiro, pelos representantes eleitos. Quem são eles? Os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores e o presidente da República, os governadores também, prefeitos, enfim, os que têm cargo político. Segunda opção para que esse poder seja exercido através de instrumentos que a própria Constituição prevê, e aí o povo diretamente pode se manifestar. Por exemplo, em Belém do Pará, aliás, no estado do Pará inteiro, acho que ano de 2016, se eu não estou enganado, corrija aí nos comentários se eu errei. Mas, enfim, não muito tempo atrás, houve um plebiscito para decidir se o estado do Pará deveria ser partido no meio e uma nova região, então formar um novo estado, com a capital, se não me engano, Marabá. E aí o povo foi às ruas, foi às urnas, melhor dizendo, e se expressou de forma clara, dizendo se queria ou se não queria. O resultado foi que o povo, na sua maioria, optou por não querer a divisão do estado do Pará. Então é assim que funciona o que a Constituição diz, diretamente nos termos da Constituição. Isso me lembra algo muito curioso que aconteceu durante o julgamento do processo da Dilma, e eu quero tocar um videozinho aqui para vocês, e a gente comenta já já sobre esse vídeo. Que o regimento interno da Câmara pudesse prever alguma hipótese de votação secreta legítima. Mas eu vou ao regimento interno da Câmara dos Deputados e quando vejo os dispositivos que tratam da formação de comissões permanentes ou temporárias, nenhum deles menciona a possibilidade de votação secreta. A Excelência me permite, Pois não? salvo engano meu, há um dispositivo, sim, do regimento interno
Artigo 188, inciso 3, que diz que a votação por escrutínio secreto far-se-á. Inciso 3, para a eleição do presidente e demais membros da mesa diretora, do presidente e vice-presidente, de comissões permanentes e temporárias, dos membros da Câmara que irão compor a comissão representativa. Sim, mas olha aqui. E dos cidadãos que irão integrar o Conselho. A votação por escrutínio secreto far-se-á pelo sistema eletrônico, nos termos do artigo precedente, apurando-se apenas os nomes dos votantes e o resultado final nos seguintes casos. 3. Para a eleição do presidente e demais membros da mesa diretora, do presidente e vice-presidente de comissões permanentes e temporárias, dos membros da Câmara que irão compor a Comissão Representativa do Congresso Nacional e dos 2 cidadãos que irão integrar o Conselho da República. Eu não vislumbro esta exceção como sendo uma exceção de voto secreto. E considero... Lamentável que, nessa ocasião, o que aconteceu foi o seguinte: houve uma votação secreta para formar uma comissão lá na questão do impeachment da Dilma, e entraram na Justiça, entraram no STF para anular aquela votação, porque, segundo o pessoal que queria que a Dilma não fosse afastada do poder, essa votação não poderia ter sido secreta. E o regulamento da Câmara dizia claramente que, sim, nas demais votações poderia ser secreta. E o cara, o Luiz Roberto Barroso, ministro da Suprema Corte, parou de ler exatamente antes dessa frase, nas demais votações, demais eleições. E o que eu achei curioso é que ninguém do Supremo Tribunal, 11 juízes que estavam lá, ninguém se pronunciou dizendo: peraí, o que está escrito não para ali não, continua. Então eles erraram de forma triste. Olha só, deixa eu colocar de novo aqui para você ver. Uma exceção de voto secreto. E nas demais eleições, quer dizer, poderia sim ter havido uma votação secreta naquela questão do impeachment da Dilma. E aí o que acontece é que o Luiz Roberto Barroso parou antes de ler e nas demais eleições, que está escrito no regulamento da Câmara, e ninguém do STF, como eu já disse, se pronunciou dizendo: não, peraí, está dizendo aí e nas demais eleições. Então, amigo Tungido e demais amigos que querem que os militares rasguem a Constituição e tomem o poder no Brasil, mande os políticos para a cadeia ou para casa, os ministros do STF, os juízes, enfim, que dê uma rasteira em todo mundo, hajam fora do que a Constituição diz, porque a Constituição, em momento algum, dá respaldo para que haja esse tipo de movimento no Brasil. Mas a Constituição diz que todo poder emana do povo. Então, se você, amigo Tungido e demais que querem que os militares assumam o poder, se organizem, façam um grande movimento com muita gente para que um plebiscito seja montado e que as pessoas digam se elas querem ou não. Agora, o que não pode é um grupinho, que eu não sei nem quantas pessoas tem que fazem parte desse grupo, mas não deve chegar nem a 1 milhão de pessoas. Mas vamos dizer que seja 1 milhão de pessoas. Vamos dizer o seguinte, que sejam 10 milhões. 10 milhões de pessoas. Vamos dar aí uma margem bem grande. Você acha que 10 milhões de pessoas têm como decidir o destino de uma nação de mais de 200 milhões de pessoas? Não é assim. Um país democrático, um Estado democrático e de direito, a maioria da população tem que ter a sua vontade respeitada. É simples assim. Vou ficando por aqui. Se você gostou, dá joinha, passa para frente, compartilha esse material, ajuda a divulgar esse canal, gente. Não vai custar nada para você e a gente precisa aumentar as visualizações desse canal. Beijo a todos.